Olá, eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Manaim ou também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. E dessa vez com o tema Guarda o que tens. É um tema que foi muito discutido num seminário de jovens no Manaim de Domingos Martins, e hoje nós vamos tratar a respeito desse assunto aqui no programa com membros do Grupo Ciência e Fé. Como nós podemos guardar a palavra do Senhor na nossa vida em frente a tantas questões que envolvem o mundo tecnológico, as mídias sociais, como preservar a bênção do Senhor na nossa vida, dando um bom testemunho daquilo que Deus tem realizado no nosso meio. Estamos aqui então para falar sobre isso com o pastor Marcos Saúde, a paz do Senhor. Paz do Senhor, alegria de estar junto aqui com os irmãos. Maravilha. Pastor Marcos Saúde que trata a respeito desse assunto bastante, né, das mídias sociais, a tecnologia. Tem um programa que fala só a respeito disso também, né? Amém. Redes digitais. Redes digitais, perfeitamente. Pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Maravilha. Bom, então, para a gente poder iniciar, e lembrando também que nós teremos também a participação de outros pastores que farão suas contribuições de forma remota, né, conosco aqui. É um texto da Palavra de Deus que está no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 11, que nos diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, é um conselho do Senhor para guardarmos a bênção, né, o que nós retemos, aquilo que é importante para nós. A palavra, guardamos a fé, guardamos o que o Senhor tem disponibilizado para as nossas vidas. E é interessante quando nós olhamos, porque aqui era um conselho em relação à igreja de Filadélfia. E conforme estamos estudando nas escolas bíblicas dominicais, nós temos visto que de fato, essa carta ela vai se relacionar com a parábola da pérola de grande valor. Ele fala de um negociante, né, de pérolas, e quando ele acha essa pérola, ele vende tudo o que tens para ficar com ela. Então, vemos a importância que ela tem. Então, a pérola é o próprio Senhor Jesus, que nós precisamos valorizar e que nós guardamos a bênção da salvação, que é tudo para nós, né? É o que de fato importa para a nossa vida espiritual. Estou chamando aqui agora o pastor Alexandre Paulino, que participou conosco sobre esse assunto lá no seminário, vai falar a respeito para nós, professor Alexandre, qual o valor da salvação para a nossa vida. Bom, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando, aos companheiros que estão conosco neste programa. Bom, o texto de Apocalipse 3:11, né, como mencionado, que é o tema do nosso assunto, né, diz o seguinte: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Veja que no curso da nossa vida, nós recebemos muitos valores, né, e são expostos a nós muitos valores, valores deste tempo, como, por exemplo, o trabalho, né? É um valor, é um bem que a gente conquista, um estudo, os bens materiais, as atividades que nós muitas vezes executamos nesta vida. Então, são bens que são importantes para a nossa subsistência aqui. Mas existe um outro bem que ele é maior do que tudo isso, que é a salvação. É o bem que nós temos que manter ele na nossa vida em todos os instantes, em todos os lugares que nós temos, né? Porque é o bem que é a salvação que vai nos dar direito de herdar o céu. E o próprio salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz assim: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra é o projeto, é a salvação, é a manifestação de Deus, a palavra viva, que é a palavra pela manifestação do Espírito Santo. Então, é o projeto de Deus para nós. E o salmista diz assim: olha, eu guardei para não pecar, porque o ato de pecar é o ato de
se desviar deste projeto, é o ato de se distanciar da comunhão com Deus. E esse é o nosso bem maior. Quando Apocalipse diz assim, olha, eis que veio sem demora, ou seja, esse projeto vai se cumprir na vida da igreja no arrebatamento, que está prestes a acontecer. E quando nós guardamos o bem maior da salvação em nossa vida, nós vamos alcançar essa experiência que é a experiência do arrebatamento. E por que que nós guardamos? E o que que nós guardamos? Bom, nós guardamos aquilo que para nós tem valor. Né? Ninguém guarda aquilo que não tem valor. Ninguém guarda aquilo que para ele não tem importância, para ele não tem significado algum. Nós guardamos aquilo que nós achamos importante, aquilo que para nós tem valor, aquilo que para nós vai ser importante para a nossa vida. E a obra de Deus é isso, né? A obra de Deus, ela é o nosso bem maior. Nós guardamos porque nós sabemos que ela vai nos levar para a eternidade. E onde nós estivermos, nós estamos no trabalho, na escola, no lar, na igreja, onde nós estivermos, esta salvação, este projeto tem que ser guardado por nós, porque ele vai trazer para nós um resultado, que é a coroa da vida. Então, quando nós guardamos aquilo que importa para nós, nós estamos preservando na nossa vida a obra do Senhor. Por exemplo, quando nós guardamos a santificação, que a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá Deus, nós guardamos o culto, ou seja, o culto tem importância para nós, a santificação tem importância para nós, a oração tem importância para nós, os recursos da graça, a fé, a obra do Espírito Santo. Então, quando isso tem valor na nossa vida, nós vamos guardar, nós vamos ser preservados e melhor do que tudo isso, né? Nós vamos guardando a salvação, guardando a obra, nós vamos alcançar a eternidade. Glória a Jesus, agradecendo a participação do professor Alexandre Paulino, e de fato, né, nós damos valor verdadeiramente para aquilo que é importante para nós, né, aquilo que faz sentido. Nós não guardamos aquilo que nós não vamos usufruir ou que não tem uma devida importância. Nós vamos guardar aquilo que de fato nós vamos usar. E o Senhor, ele tem nos feito ter essa consciência, né, da bênção da salvação, de uma vida eterna em Cristo Jesus. E dando sequência a esse assunto, falamos aqui do valor, o pastor Alexandre falou do valor da salvação. Eu vou pedir para que o pastor Fausto Mendonça, que é coronel da Força Aérea Brasileira, e fale para nós um pouquinho a respeito da origem, a origem dessa bênção que é a coroa da vida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu queria deixar um texto aqui tratando sobre este assunto, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor nos diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o que temos guardado é algo que foi nos dado pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Nos fez reis e sacerdotes. Foi Jesus quem pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter alcançado a salvação e os benefícios dela também. Pela graça sois salvos, mas os benefícios dessa salvação nós vivemos pelos atos de justiça do Espírito Santo no meio da igreja. Tudo isso foi alcançado por Jesus. Então, o que temos que guardar, o que precisamos viver como obra, como forma de vida, foi o que o Senhor nos deu pelo preço do seu sangue, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Então, o sangue de Jesus foi quem pagou para nós, para termos a bênção que temos hoje e vivemos essa obra. E um detalhe importante, queria deixar aqui só mais um versículo, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 2, a palavra diz assim: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos. Olha isso, irmãos. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
A vida eterna que temos em Jesus, ela nos foi dada por um projeto do Pai. Então, Jesus é esse projeto do Pai, que nos dá uma vida eterna, que nos dá uma herança, que é aquilo que nós alcançamos por um favor que nós não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Então, guarde isso. Aquilo que nós temos alcançado, que nós temos vivido, é o projeto eterno que foi resultado, que é resultado daquilo que Jesus fez por nós, que foi o sangue que ele derramou ali na cruz do Calvário. Não negocie isso, não abra mão desse projeto, porque Jesus pagou um alto preço para termos acesso a ele. Que o Senhor nos abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos também a participação do pastor Fausto. E, pastor Tiago, ele falou de uma forma bem interessante sobre a origem, né, da bênção do Senhor na nossa vida e o quanto nós, de fato, precisamos valorizar essa bênção. Mas quais são os benefícios que o servo ele tem na caminhada de reter, de guardar a coroa da salvação? Tudo aquilo que nós temos nessa obra foi o Senhor que nos deu, né? Então, aquilo que nós vivemos hoje, como o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a palavra revelada, a ação do Espírito que vem sobre a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, o Senhor nos deu e o Senhor deu à igreja para que isso possa surtir como um sustento para a igreja na sua caminhada. Então, por isso que o Senhor fala assim, ó, guarda o que tens, ou seja, aquilo que eu tenho dado, guarda, porque isso vai ser um benefício para nós. Quando nós guardamos isso, quando nós retemos aquilo que o Senhor nos dá, os benefícios na nossa vida são inúmeros. O Senhor cuida da nossa vida particular, por exemplo, o Senhor cuida do nosso lar, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida do nosso trabalho, o Senhor abre portas onde não existe, o Senhor às vezes nos dá um escape, às vezes é um dom espiritual e nos direciona, às vezes é um dom espiritual e nos retém, fala assim, ó, você vai fazer isso, não faça. Uma consulta à palavra que você consulta o Senhor, eu posso viajar ou vou viajar agora, e o Senhor te dá uma direção. Todas as vezes que nós retemos, que nós temos isso na nossa vida, que nós guardamos isso, isso é um benefício para a nossa vida, aqui nessa terra, mas principalmente na vida eterna. Porque reter todos esses benefícios daquilo que o Senhor tem nos dado é com um objetivo final. O Senhor abençoa tudo que nós temos? Abençoa. Mas o Senhor abençoa a nossa vida com um objetivo final, que é a vida eterna. Amém. E aí reter aquilo que é importante, por exemplo, a palavra revelada, que é a doutrina, o batismo com o Espírito Santo, que é a ação do Espírito, isso vai surtir efeito na eternidade. Por isso que Apocalipse, lá João já fala o seguinte, olha, e eles venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho. Ou seja, eles retiveram a doutrina e a ação do sangue e fez o quê? Isso foi um benefício nessa vida, mas principalmente um benefício na eternidade do nosso Deus. Muito bom, glória a Deus. Pastor Marcos, nós temos todos esses benefícios, é verdade, mas quando a gente fala, por exemplo, desse contexto, nós falamos aqui na apresentação, contexto deste mundo tecnológico, das mídias sociais, que cuidados, né? Que cuidados são importantes para a vida espiritual do servo neste momento, para que ele não perca de maneira alguma a coroa da vida? É importante nós observarmos e discernirmos a respeito de todo esse aparato e arsenal, podemos dizer assim, tecnológico à nossa disposição na vida, especialmente dos jovens, né? Dos adolescentes. Toda essa tecnologia hoje, redes sociais, tecnologias que nos fornecem conhecimento, o conhecimento não é ruim quando, evidentemente, ele tem, né, boas fontes e tudo, mas é muito importante nós discernirmos que toda a tecnologia hoje disponível na nossa vida nunca vai substituir a revelação que vem da parte do Senhor, né? É interessante que existe essa diferença. A diferença está exatamente na origem e na essência, né? Então, o conhecimento que nós absorvemos através das redes sociais, né, das mídias sociais, em geral, né, são conhecimentos produzidos pelo homem, muitas vezes pela ciência,
E tem o seu objetivo, às vezes tem o seu proveito, mas tudo para esta vida. Agora, aquilo que vem do Senhor é aquilo que transforma a nossa vida, é aquilo que toca na alma, Amém. é que conduz a alma a uma eternidade, né? Então, é importante nós percebermos o seguinte, isso não traduz você... Hoje nós temos a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial desenvolve ferramentas extraordinárias. Formidáveis. Né? Podemos falar aqui, por exemplo, um exemplo, de um pontinho nesse universo, né? Que é o ChatGPT, hoje é muito falado. O ChatGPT, o que é você conversar com o ChatGPT? É você conversar com o conhecimento produzido pelo homem. É tudo aquilo que é produzido nas redes sociais, comentários feitos, né? Sites desenvolvidos, tudo aquilo é coletado e a inteligência artificial ela só responde em cima de uma base de dados que ela é treinada e essa base de dados, ou seja, ela depende de algo produzido pelo ser humano. Então, quando a gente conversa com o ChatGPT, nós não estamos conversando com nenhuma força desconhecida, não. Né? Nós estamos conversando com nada que transcende. Sim. Nós estamos conversando como se fosse assim, a reunião dos conhecimentos da humanidade. Ali você poderá ter coisas que têm fonte ou não. Então sempre tem que se ter o cuidado. Agora, essas ferramentas são boas? São boas, ajudam? Ajudam. Por exemplo, quando a gente fala de redes sociais, nós temos os canais oficiais da igreja. Perfeito. Né? Então, assim, os canais oficiais da igreja têm um propósito extraordinário de falar da mensagem, anunciar os nossos cultos, eventos, proclamar o evangelho eterno, né? Agora, você pode fazer um bom uso disso quando você compartilha o link, quando você envia, por exemplo, vai acontecer um culto, vai acontecer o Trombetas e Festas, que é um dos maiores eventos hoje evangelísticos do mundo, né? Que está sendo realizado em nosso meio. Mas o que vai fazer o efeito quando você envia o link não é simplesmente enviar o link. Ou seja, toda a tecnologia humana desenvolvida não substitui a necessidade de oração, Sim. de leitura da palavra, de usar os recursos da graça, de você ter a sua experiência com o Senhor. Você envia o link, mas o que vai fazer o efeito é o quê? É você orar, Senhor, estou enviando, mas toca o coração dessa... A ação do Espírito. A ação do Espírito Santo. E depois a assistência. Ei, você assistiu? Você gostou? O que você entendeu, né? Então, essa continuidade. Então, é muito importante nós, dentro dessa palavra, né, guarda o que tens, nós entendermos que toda a tecnologia, tudo aquilo que está hoje à disposição nossa, isso não substitui a experiência pessoal com o Senhor. Há um texto em Provérbios que diz assim, Provérbios capítulo 4, verso 23, que fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, nós temos, guardar o que tens, né? O que nós temos para guardar? Nós temos as revelações do Senhor, a salvação, né? Então, guarda o teu coração, ou seja, guarda a sua comunhão com o Senhor, os cuidados com a alma. Então, cuidado com o que você está acessando nas redes. Cuidado. Hoje nós estamos vivendo um mundo, né? Posso fazer um breve comentário ainda? Claro. Nós estamos vivendo um mundo hoje dos influenciadores digitais. Verdade. Né? Então, assim, a pergunta que a gente quer deixar aqui, né? Vou até direcionar aqui, fazer uma pergunta aqui. Quem está te influenciando? Segunda pergunta, quem você está influenciando? Quem está te influenciando está oferecendo o que para você? E a quem você está influenciando? Porque hoje nós temos um material que nós podemos ser usados por Deus para influenciar. Quando nós compartilhamos, né, falado agora há pouco, os links dos cultos, dos eventos, né, as mensagens proféticas anunciadas na TV Manaim, nos canais oficiais da igreja e YouTube. Então, querido telespectador, hoje há um mundo preocupado, um grupo imenso de pessoas preocupados em
cada vez mais colher o quê? Curtidas, seguidores. Jesus disse assim em João 8,12: aquele que me segue não andará em trevas, mas andará na luz da vida. Então, queridos, é um momento de reflexão. Vamos nos deixar ser influenciados por quem? Né? Então fica aqui um convite, vamos seguir a Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele, diferente de qualquer influenciador hoje digital que nós encontremos nesse ambiente virtual, ele tem paz para nos dar, ele tem libertações, livramentos, bênçãos, nos tirará das trevas, luz para o nosso caminho, né? Operações maravilhosas do Espírito Santo, do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então fica aqui este conselho, guardar o que tem é seguir o maior influenciador que deve ser da nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Jesus, né? Seguindo aqui adiante, né, diante dessa boa palavra trazida pelo pastor Marcos, eu vou convidar a participar aqui conosco o pastor Alexander Moura, que é doutor em matemática, para também trazer uma participação diante deste tema. A paz do Senhor, pastor Tiago, a paz do Senhor, Willer. É uma alegria nós estarmos participando aqui do programa Ciência e Fé. E eu gostaria de deixar aqui, para fechar esse episódio, um texto que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 20, no verso 14. E esse texto nos diz assim: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Nós estamos falando aqui, né, nesse episódio, sobre guardar o que nós temos. É importante nós entendermos, e você que está nos assistindo, que tudo que nós temos hoje, no que tange a nossa vida espiritual, ela não foi uma conquista nossa. Não foi resultado de um esforço nosso, mas veio pela graça, pela operação do Senhor. Por isso que nós estamos na presença do Senhor, porque um dia de graça, né, um favor imerecido, ele nos deu uma tão grande salvação. Mas o texto mostra agora uma investida de um comprador para adquirir aquilo que alguém possuía. E o artifício, né, a forma que ele aborda para comprar é dizendo que o dono tinha algo que não valia nada. E nós vemos isso hoje no mundo que nós vivemos, os nossos jovens que estão assistindo a este episódio, que o mundo aí fora, né, às vezes toda esta operação, né, do erro, do engano, vão tentar te convencer de que a bênção que vem de Deus não é importante, ela não tem valor, que os dons espirituais eles não têm valor, que a operação do Espírito Santo não tem valor, que a palavra revelada ela não tem valor, o clamor pelo sangue de Jesus não tem valor, a doutrina que é ensinada nas escolas bíblicas ela não tem valor, os nossos seminários, mas ele usa esse artifício para poder comprar barato. E o comprar barato porque não há recurso nesta vida que possa pagar a tão grande salvação na pessoa do Senhor Jesus. E ele compra, aquele que cede a essa investida, ele compra e ele vai se gabando. Por que o texto diz e ele se gabará no final? Porque ele vai dizer, olha, vendeu por muito pouco. Trocou aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, trocou pelas coisas dessa vida. Porque quando nós comparamos a eternidade, a salvação, a operação de Deus nas nossas vidas com qualquer coisa nesse mundo, é imensurável. Então fica para nós aqui neste episódio que nós temos que guardar aquilo que nós temos, que não foi adquirido pelo nosso esforço, mas pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Fica aqui esse texto, o nosso abraço a todos os irmãos, a paz do Senhor pastor Tiago, a paz do Senhor Willer, a paz do Senhor a todos e que nós possamos viver essa experiência sempre, guardar esta grande bênção, esta grande verdade que é a experiência de salvação na pessoa do Senhor Jesus. Bem, agradecemos também pastor Alexander Moura pela participação e chegamos ao final de mais um episódio, né, que muita coisa a ser tratada, Maravilha. né, que poderíamos esticar ainda um pouco mais,
mas em função do tempo nós vamos encerrar por aqui. Pastor Marcos, a paz do A Senhor. paz do Senhor. Até a próxima Até oportunidade. a próxima. Pode ser o pastor Pai do Senhor, Tiago. Pai do Senhor, os irmãos. Também queremos despedir de todos que assistiram conosco, estiveram conosco neste episódio e dizer que Jesus tem uma bênção para a sua vida. Guarde a palavra do Senhor. Guarde esse recado do Espírito Santo para o seu coração, porque a fé que Ele tem disponibilizado para nós é o que verdadeiramente nos levará para a sua eternidade. Que Deus os abençoe. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.